O segredo brutal que separa pessoas médias de pessoas fodas. Existe um segredo brutal que as pessoas comuns nunca entenderão. E é exatamente isso que as mantém presas à mediocridade. A maioria das pessoas vive acreditando que está se esforçando o suficiente, que está fazendo o possível, mas no fundo sabe que está apenas sobrevivendo. Elas confundem movimento com progresso, confusão com produtividade e acabam se perdendo num ciclo silencioso de auto-engano. Enquanto isso, um pequeno grupo de pessoas está jogando outro jogo. Um jogo invisível, onde a regra principal é nunca aceitar o que é comum. Essas pessoas não esperam o momento certo. Elas o criam. Não esperam motivação. Elas agem mesmo quando não têm vontade. E é exatamente esse tipo de mentalidade que separa quem fala de quem faz. O que faz alguém romper o padrão e alcançar níveis de excelência que parecem inalcançáveis para o resto? Por que algumas pessoas se tornam referência, enquanto outras passam a vida inteira tentando ser vistas? O que existe na mente daqueles que conseguem transformar fracassos em combustível e pressão em clareza? Essas são perguntas que ninguém ensina na escola, mas que definem o destino de cada um de nós. O segredo brutal não está em fórmulas mágicas, em talentos sobrenaturais ou em sorte. Ele está escondido na forma como você pensa, reage e decide todos os dias, principalmente quando ninguém está vendo. As pessoas médias acreditam que ser foda é sobre força, talento ou condições. As pessoas fodas entendem que tudo começa na consciência. Quando você muda a forma como enxerga o mundo muda a forma como reage a você. Parece simples, mas é justamente o que poucos têm coragem de fazer. Porque para enxergar de verdade, você precisa encarar o que está fugindo há anos. E isso dói. Dói perceber que o tempo está passando e você ainda está no mesmo lugar, repetindo padrões que jurou abandonar. Dói reconhecer que você tem se sabotado com desculpas sofisticadas, disfarçadas de prudência. E dói ainda mais admitir que a mediocridade é confortável e que o desconforto é o preço da grandeza. Mas existe um ponto de virada. Um instante onde a ficha cai, onde a dor se transforma em clareza. E você finalmente entende que ninguém virá te salvar. Esse momento muda tudo, porque a partir daí, a responsabilidade deixa de ser um peso e se torna poder. Você passa a enxergar a vida como um campo de treino, onde cada fracasso lapida sua consciência, cada obstáculo fortalece sua identidade e cada escolha se torna uma declaração silenciosa sobre quem você realmente é. O segredo brutal está em não fugir desse processo. Está em olhar para a própria sombra, entender suas limitações e escolher agir apesar delas. Enquanto as pessoas médias esperam a motivação perfeita, as pessoas fodas agem mesmo sangrando. Existe algo que diferencia os vencedores de todos os outros. Eles entenderam que a vida não premia quem tenta, premia quem persiste. A diferença entre o comum e o extraordinário não é sorte. É consciência aplicada em ação constante. Quem vive com base em desculpas, vive na ilusão do controle. Quem vive com base em consciência, vive no domínio de si. Essa é a linha que separa a mediocridade da maestria. A maioria não cruza essa linha porque ela exige renúncia. Exige abrir mão da necessidade de aprovação, da dependência emocional e do vício de dopamina imediata. Ser foda é estar disposto a perder o que é confortável para conquistar o que é essencial. É trocar prazer por propósito, distração por direção, barulho por silêncio interno. O segredo brutal é simples, mas quase ninguém está preparado para encará-lo. Ele exige que você pare de buscar respostas fora e comece a se responsabilizar pelo que constrói dentro. Exige que você observe seus pensamentos como quem observa um inimigo, que perceba cada sabotagem antes que ela se torne comportamento, que aprenda a suportar o tédio da repetição até que o hábito se torne natural. É essa consistência invisível, praticada quando ninguém está vendo, que transforma um ser humano comum em alguém imbatível. Porque ser foda não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo todos os dias. E se você ainda acha que tudo isso é exagero, observe sua própria vida. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, mas escolheu o caminho mais fácil? Quantas oportunidades você perdeu por medo, procrastinação ou indecisão? Quantas vezes você se sabotou acreditando que não era o momento certo? O segredo brutal não é uma fórmula escondida, é um espelho. E a verdade que ele reflete é simples. Você está exatamente onde sua consciência te colocou. Se quer mudar o lugar onde está, precisa mudar o nível de consciência que o trouxe até aqui. É isso que separa as pessoas médias das pessoas fodas. E hoje,
Talvez pela primeira vez, você esteja pronto para ouvir isso sem se justificar, sem fugir e sem se esconder. Porque o que vem a seguir não é apenas uma explicação, é um convite. A mentalidade das pessoas médias é sutil, confortável e traiçoeira. Elas acreditam que estão vivendo, mas na verdade estão apenas existindo dentro de um ciclo invisível que as mantém presas à própria rotina. Acordam, reclamam, sonham com algo melhor, mas voltam a repetir os mesmos hábitos que as sabotam. Elas não percebem, mas a mediocridade é um vício. Um vício de dopamina, de distração e de desculpas. Vivem em busca de pequenas recompensas instantâneas que aliviam a dor de não estarem crescendo. É o prazer momentâneo que compra a sensação de movimento, mas rouba o progresso real. Cada vez que escolhem o conforto ao invés do desafio, reforçam uma identidade que as mantém comuns. O problema é que a mente média acredita que o esforço é suficiente. Ela não entende que esforço sem direção é desperdício. As pessoas médias confundem estar ocupadas com estar evoluindo. Correm de um lado para o outro, fazem listas, sonham alto, mas no fundo estão fugindo da única coisa que realmente importa: enfrentar a si mesmas. O medo de falhar é tão grande que preferem viver frustradas a correr o risco de se decepcionar. É o famoso "depois eu faço", a frase mais destrutiva que existe. Ela embala a consciência com uma falsa sensação de controle, mas na prática é o anestésico da estagnação. E quanto mais ela é repetida, mais o cérebro aprende a se acomodar. A dopamina, neurotransmissor responsável pela motivação e pelo prazer, é o combustível desse ciclo. As pessoas médias vivem presas no circuito da recompensa imediata. Um like, uma notificação, uma série, um vídeo rápido. Tudo para evitar o vazio, o silêncio e a introspecção. O cérebro delas foi treinado para buscar estímulos curtos e fáceis, e por isso a profundidade se tornou insuportável. Quando tentam mudar, sentem resistência, cansaço, falta de motivação. Não entendem que isso não é sinal de fraqueza, é apenas o corpo reagindo à ausência de dopamina rápida. Por não compreenderem o próprio funcionamento mental, desistem antes que o novo hábito se consolide. A mente média também vive em comparação constante. Ela mede seu valor pela régua dos outros e vive em função da validação externa. Se ninguém vê, não tem valor. Se não é reconhecida, sente-se vazia. Esse padrão cria um tipo de prisão emocional, a necessidade de aprovação. E dentro dessa prisão, a autenticidade morre. A pessoa começa a moldar seu comportamento para agradar, sua voz para ser aceita, seu estilo de vida para se encaixar. E o preço disso é altíssimo, porque cada vez que você se adapta para ser aceito, mata um pedaço da sua originalidade. O resultado é uma vida morna, previsível e silenciosamente frustrante. Outra armadilha das pessoas médias é a síndrome do quase. Quase começam, quase mudam, quase se comprometem. São especialistas em planejar, mas péssimas em executar. Elas confundem intenção com ação e acreditam que pensar já é o suficiente. Falam sobre projetos, compartilham ideias, assistem vídeos motivacionais. Mas quando chega o momento de agir, travam. O medo de não estar pronto é o disfarce mais elegante da procrastinação. Porque, no fundo, ninguém está pronto. E é justamente quem entende isso que dá o primeiro passo enquanto os outros ainda estão ensaiando. A mente média também tem um vício emocional, o da justificativa. Tudo precisa de uma explicação, uma desculpa, um motivo para não dar certo. O problema nunca é dela, é do tempo, da sorte, das pessoas, do sistema. Essa mentalidade transfere poder. Quem se justifica se coloca no papel de vítima, e vítimas não evoluem. Pessoas médias buscam culpados. Pessoas fodas buscam causas. A diferença é sutil, mas define destinos completamente opostos. Enquanto uma se prende à narrativa do azar, a outra se foca naquilo que pode controlar. E controle, no fim, é a palavra que define os vencedores. O cérebro humano é moldado pela repetição. Cada pensamento, cada emoção, cada ação se transforma em um circuito neural. Quanto mais você repete um comportamento, mais automático ele se torna. Por isso a mediocridade é tão perigosa. Ela se disfarça de normalidade. Quando você repete o mesmo padrão mental por tempo suficiente, ele deixa de parecer errado. O problema é que o cérebro não busca o melhor, busca o familiar. E se o familiar é procrastinar, reclamar, adiar ou desistir, ele vai lutar para manter isso. É por isso que mudar exige tanto esforço no início.
Não é o mundo que te sabota. É o teu próprio sistema tentando preservar o que já conhece. A mentalidade das pessoas médias é previsível. Elas falam mais do que agem, reagem mais do que refletem e esperam mais do que constroem. Vivem tentando provar algo a alguém, mas no fundo não acreditam em si mesmas. Elas não percebem que a mediocridade não é um destino, é uma escolha repetida tantas vezes que parece natural. E talvez o ponto mais cruel disso tudo é que elas acreditam que tem tempo, que ainda dá para começar amanhã, para mudar depois, para tentar mais uma vez quando as condições forem melhores. Mas o amanhã não existe. Existe o agora. E é nesse agora que os destinos são definidos. O que separa as pessoas médias das pessoas fodas começa exatamente aqui, na decisão de parar de se enganar. A mente foda é o oposto da mente média. Ela não busca conforto, busca consciência. Enquanto a maioria procura atalhos e recompensas rápidas, quem tem uma mente foda entende que o verdadeiro progresso vem da dor, da constância e da clareza. Pessoas fodas não se movem por emoção, se movem por propósito. Elas aprenderam que o que separa os fortes dos fracos não é talento, mas a capacidade de continuar mesmo quando a vontade desaparece. Porque vontade é temporária, mas compromisso é permanente. A mente foda sabe que disciplina não é prisão, é liberdade. Liberdade de escolher o que deve ser feito, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo. Quem tem uma mente foda entendeu que cada decisão é uma declaração silenciosa de identidade. A forma como você faz uma coisa é a forma como faz tudo. Se você age com excelência nas pequenas tarefas, cria a estrutura mental que sustentará as grandes vitórias. Essa é a lógica da excelência. O que é feito com consciência se multiplica. Por isso, as pessoas fodas não buscam reconhecimento, buscam coerência. Elas não agem para provar, agem para evoluir. E essa diferença muda tudo. Enquanto os comuns buscam ser notados, os fodas buscam ser melhores. E é justamente por isso que são notados sem precisar pedir. A mente foda também tem um relacionamento diferente com o erro. Ela não teme o fracasso, ela o usa como ferramenta. Cada falha é uma pista, uma bússola apontando o que precisa ser aprimorado. Pessoas médias se envergonham de errar porque associam o erro à incapacidade. Pessoas fodas entendem que o erro é o processo. Elas não se destroem com autocrítica. Elas se reconstroem com autoconhecimento. Essa mentalidade cria resiliência real. Não aquela resiliência forçada de quem apenas aguenta, mas a resiliência consciente de quem entende que dor é dado, e dado é informação. Ser foda não é sobre ter mais energia, é sobre canalizá-la com intenção. Pessoas comuns desperdiçam energia com ansiedade, comparação e reclamações. Pessoas fodas direcionam energia para o que podem controlar. Elas dominam o foco. E o foco é uma das maiores expressões de poder humano. Quando você decide para onde vai sua atenção, você decide o rumo da sua vida. Por isso a mente foda não se distrai com o que não importa. Ela é seletiva com o que consome, com quem se envolve e com o que acredita. Cada pensamento é tratado como um investimento. Cada minuto é uma semente. E isso muda completamente a qualidade das decisões. A neurociência explica que o cérebro é moldável. A neuroplasticidade prova que todo comportamento pode ser aprendido e reaprendido. Isso significa que ser foda não é dom, é treino. As pessoas que alcançam resultados extraordinários são aquelas que criaram hábitos consistentes em torno de uma identidade clara. Elas não esperam sentir-se prontas, elas se tornam prontas agindo. A repetição cria confiança, a confiança gera clareza, e a clareza elimina o medo. Essa é a equação mental de quem vive em outro nível. James Clear chama isso de o poder dos hábitos atômicos. Pequenas ações consistentes que, ao longo do tempo, geram resultados exponenciais. A mente foda também entende o valor do essencialismo. Greg McKeown ensina que a verdadeira maestria não está em fazer mais, mas em eliminar o que não serve. Pessoas médias se perdem em tarefas inúteis. Pessoas fodas aprendem a dizer não. Elas filtram o ruído, focam no que é essencial e criam profundidade onde os outros se dispersam. Essa capacidade de simplificar é o que torna suas vidas mais leves e seus resultados mais intensos. O segredo não é fazer tudo, é fazer o que importa com total presença. Outra característica da mente foda é a autossuficiência emocional. Elas não precisam ser lembradas do próprio valor. Sabem quem são, mesmo quando o mundo duvida. Essa força interior vem da autoconsciência. Elas se observam, se questionam e se desafiam constantemente. Não terceirizam a própria evolução. Elas entendem que o mundo externo é reflexo do interno.
Por isso, investem mais tempo lapidando a própria mente do que tentando mudar as circunstâncias. Enquanto as pessoas médias tentam controlar o ambiente, as fodas dominam a própria resposta. Essa diferença é o que cria o abismo entre quem sobrevive e quem transcende. A mente foda é silenciosa, mas poderosa. Age sem precisar anunciar. Ela entende que resultados falam mais alto que palavras. É por isso que quem realmente está crescendo não tem tempo de provar nada. Está ocupado construindo. E quando alguém o chama de arrogante, ele apenas sorri, porque sabe que é a mediocridade tentando se justificar. Ser foda não é sobre se achar melhor, é sobre se recusar a ser menor do que se pode ser. A mente foda é rara, porque exige um preço que poucos estão dispostos a pagar, o da consciência plena. É fácil ser motivado por alguns dias, difícil é permanecer comprometido por anos. É fácil mudar por impulso, difícil é sustentar o novo quando ninguém está olhando. É por isso que a maioria desiste e alguns poucos continuam. O que separa os dois grupos não é capacidade, é mentalidade. E é essa mentalidade que começa a moldar o destino. Porque quando você domina sua mente, domina tudo. O segredo brutal que separa as pessoas médias das pessoas fodas não é força, é consciência. Não é sobre fazer mais, é sobre entender por que você faz o que faz. A maioria acredita que o sucesso vem da intensidade, do esforço desenfreado, mas os verdadeiros vencedores sabem que o poder está na clareza. A diferença não está na quantidade de energia, mas na qualidade da intenção. Quem tem consciência transforma cada ação em estratégia. Quem não tem, se perde em movimento inútil, acreditando que correr é o mesmo que avançar. O segredo é simples, mas devastador para quem não está preparado. Pessoas fodas vivem de forma deliberada, enquanto as pessoas médias vivem no automático. Quando você age no automático, repete padrões, reage aos estímulos, às emoções, às circunstâncias, vira refém do ambiente, mas quando você vive com consciência, se torna autor da própria história. A consciência é o divisor de águas entre o que você é e o que pode se tornar. É ela que separa quem reclama de quem transforma, quem culpa de quem assume, quem fala de quem faz. A pessoa foda não espera sentir-se pronta. Ela entende que o sentimento vem depois da ação, porque a motivação é consequência, não causa. As pessoas médias esperam se sentir bem para agir. As fodas agem para se sentir bem. Agir motivado é depender da emoção. Agir comprometido é depender da decisão. Esse é o segredo brutal. As pessoas fodas não esperam se sentir inspiradas. Elas executam mesmo exaustas. Elas entenderam que o corpo obedece à mente, e a mente obedece à consciência. Quando você faz o que precisa ser feito sem precisar sentir vontade, você se liberta do ciclo emocional que aprisiona a maioria. Esse é o ponto em que a identidade começa a mudar. Porque você não se torna alguém diferente quando conquista algo. Você se torna alguém diferente quando age como se já fosse essa pessoa. O segredo também está no desconforto produtivo. As pessoas médias fogem da dor. As fodas correm em direção a ela. Não porque gostam de sofrer, mas porque entenderam que o desconforto é o campo onde o crescimento acontece. É no momento em que você quer parar e decide continuar que o novo eu começa a nascer. Cada minuto de resistência enfrentada cria 1 milímetro de consciência expandida. E essa soma, repetida todos os dias, constrói a fortaleza mental que separa os excepcionais do resto. É no desconforto que se descobre o verdadeiro tamanho de alguém. As pessoas médias querem resultados sem processo. Querem transformação sem transição. Querem mudar sem perder nada. Mas não existe evolução sem destruição. Você precisa matar o velho eu para dar espaço ao novo. Precisa abrir mão das crenças que te mantêm seguro, das desculpas que te acalmam, das histórias que te limitam. Pessoas fodas não têm medo de quebrar suas próprias verdades, porque sabem que só cresce quem desaprende. A consciência é a arte de destruir o que não serve mais. E esse processo dói. É por isso que tão poucos chegam lá. O segredo brutal está em entender que você não precisa de mais força, precisa de mais lucidez. A força sem direção é desperdício. A lucidez cria o mapa. A força apenas executa. As pessoas médias vivem cansadas porque se esforçam no lugar errado. Querem controlar o que não depende delas e ignoram o que realmente podem mudar. Pessoas fodas fazem o oposto. Elas aceitam o que não podem controlar e colocam foco absoluto no que está em suas mãos. Essa clareza gera poder. E poder não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo.
A mente foda entende que a vida é feita de escolhas e que cada escolha tem um preço. Pessoas médias escolhem o conforto e pagam com arrependimento. Pessoas fodas escolhem o desconforto e são recompensadas com liberdade. Esse é o cálculo invisível que define destinos. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento nasce da resistência, da tentativa de evitar o que precisa ser vivido. Quando você aceita a dor como parte do processo, ela deixa de te paralisar e começa a te ensinar. O segredo brutal é que a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer, mas não faz. E não faz porque vive presa ao prazer imediato. Vive em busca do alívio, não da evolução. A pessoa foda aprendeu a lidar com a frustração. Ela entende que o prazer é o resultado do domínio, não da fuga. Quando você domina o próprio impulso, se torna livre. Quando você se deixa dominar por ele, se torna escravo. A diferença entre os dois é uma escolha mental feita em segundos, mas que define anos de destino. No fim, o segredo brutal é simples de entender e difícil de aplicar. É sobre consciência, ação e consistência. É sobre agir mesmo cansado, pensar mesmo pressionado e continuar mesmo quando tudo parece perdido. É sobre parar de buscar o momento certo e começar a criar o momento necessário. É sobre silenciar as vozes externas e ouvir a única que realmente importa, a da própria consciência. As pessoas médias esperam o mundo mudar. As pessoas fodas mudam a forma como enxergam o mundo. E é isso que muda tudo. Tudo muda quando você para de pedir e começa a construir. Essa é a virada que separa quem fala de quem faz. Pessoas médias esperam, pedem, sonham. Pessoas fodas decidem, constroem, agem. Elas entenderam que ninguém vem salvá-las, que não existe mentor, livro ou motivação capaz de substituir a força interna de quem já decidiu crescer. A transformação começa no instante em que você assume que ninguém te deve nada. E mesmo assim, você escolhe continuar. Esse é o ponto em que a consciência substitui a reclamação, e a responsabilidade se torna o combustível do poder pessoal. O segredo brutal é que a mudança real não acontece quando algo fora de você melhora, mas quando você muda o que tolera dentro de si. O padrão do "tá bom assim" é o que mata sonhos em silêncio. As pessoas fodas rompem com isso. Elas não aceitam a mediocridade disfarçada de estabilidade. Elas sabem que conforto demais é apenas a versão educada do fracasso. A verdadeira coragem não está em enfrentar o mundo, mas em enfrentar o próprio reflexo sem máscaras. Autoconsciência é o primeiro passo dessa tríade poderosa. Quando você começa a se observar sem julgamento, descobre que boa parte da sua dor vem de histórias que você mesmo inventou para justificar o medo. O segundo passo é o propósito, o motivo que te puxa para frente quando nada mais parece fazer sentido. Propósito é o norte que transforma o cansaço em direção. E o terceiro é a consistência, o hábito de continuar quando ninguém está vendo, de se levantar quando ninguém te aplaude. A tríade da mudança é simples, mas quase ninguém a pratica, porque ela exige algo que poucos têm: integridade com a própria evolução. Ser foda não é ser perfeito. É ser inteiro. É ser alguém que não foge do caos, mas o transforma em clareza. Que entende que o fracasso não é o oposto do sucesso, é o processo que o molda. Cada erro, cada queda, cada tentativa frustrada é um treino invisível de consciência e força emocional. E quem compreende isso, cresce em silêncio, porque entende que o verdadeiro poder é invisível. Ele não grita, ele se manifesta. Você está pronto para se tornar foda de verdade? Ou vai continuar explicando por que não consegue? Essa é a pergunta que muda tudo. Não se trata de motivação barata ou frases de efeito. Trata-se de uma escolha diária. De olhar para o espelho e assumir que a sua vida é resultado direto do nível de consciência que você carrega hoje. A mediocridade é confortável, previsível e aceita. A grandeza é incômoda, solitária e exige coragem. Mas é nesse desconforto que a verdadeira liberdade nasce. Se isso fez sentido para você, é porque seu nível de consciência está subindo. Nada do que foi dito aqui é aleatório. Se algo em você despertou, é porque a hora chegou. Continue aqui. O próximo passo é inevitável. Ser foda é ser consciente. Todo o resto é barulho. Essa frase não é apenas uma ideia bonita. É a síntese de tudo que foi explorado. A ponte entre quem você é hoje
e quem pode se tornar amanhã. A maioria das pessoas ignora esse princípio e continua a se perder no ruído externo, acreditando que se forem mais rápidas, mais inteligentes ou mais esforçadas, alcançarão algo que a mediocridade silenciosa já lhes roubou: a clareza de si mesmas. Pessoas fodas sabem que tudo que realmente importa começa no interior. O barulho do mundo não decide nada. A consciência, sim. A consciência transforma a ação em resultado, pensamento em força, intenção em realidade. É ela que permite enxergar o que precisa ser abandonado, o que precisa ser conquistado e o que precisa ser construído do zero. É a bússola que separa quem sobrevive da mediocridade de quem transcende os padrões comuns. Quando você internaliza essa consciência, cada decisão deixa de ser aleatória e passa a ser um ato deliberado de poder pessoal. E essa é a base que sustenta toda a grandeza. Não há atalhos, não há truques. Há apenas clareza, consistência e coragem para agir, mesmo quando o mundo insiste em te distrair. O que torna alguém foda não é sorte, não é talento, não é oportunidade externa. É a capacidade de assumir responsabilidade absoluta por cada escolha, por cada pensamento e por cada ação. Pessoas médias transferem culpa, esperam por validação e adiam decisões. Pessoas fodas assumem. Não reclamam, não justificam, não buscam aprovação. Elas trabalham em silêncio, constroem em segredo e permitem que os resultados falem por si. A diferença entre os dois mundos é invisível, mas devastadora. Um mundo é de inércia, o outro é de movimento consciente. Um mundo sobrevive, o outro transforma. E é exatamente por isso que você deve agir agora. Se este vídeo despertou algo em você, é porque você tem mais consciência do que pensa. Você já sentiu esse chamado silencioso que diz: chega de explicações, comece a construir. Agora é hora de responder. A transformação não espera pela perfeição, não espera pelo momento certo, não espera pelo sinal externo. Ela começa no instante em que você decide internalizar tudo o que aprendeu e aplicar com coragem, persistência e foco. Cada segundo que você adia, você permanece no mundo médio. Cada segundo que você decide agir, você se aproxima da vida que sempre quis viver. O próximo passo é inevitável, porque a vida não pausa para quem ainda está indeciso. Pessoas fodas não são diferentes por acaso, são diferentes por escolha. E essa escolha é renovada a cada manhã, a cada decisão, a cada atitude que você toma. É por isso que este canal existe, para fornecer o catalisador que desperta essa consciência, para desafiar a mediocridade, para lembrar que você é capaz de mais do que imagina. Se esse vídeo acendeu algo em você, inscreva-se, porque o próximo vai quebrar ainda mais aquilo que te limita. Não se trata apenas de assistir, trata-se de viver de maneira consciente. Cada vídeo, cada insight, cada reflexão é um passo para a maestria da sua própria vida. Ser foda não é sobre alcançar status, reconhecimento ou elogios. É sobre assumir controle total da sua mente, do seu comportamento e do seu destino. É sobre criar uma vida que não depende do mundo, mas da sua própria consciência. É sobre se tornar inevitável, imparável e absolutamente consciente. O ciclo se fecha aqui, mas começa novamente em ação. A diferença entre as pessoas médias e as pessoas fodas nunca esteve fora de você. Sempre esteve dentro. E a escolha de atravessar essa ponte é sua. O barulho do mundo continuará, mas você não precisa mais escutá-lo. Agora você sabe o que fazer. Agora você sabe como construir. E se decidir agir, nada poderá te impedir.